Brasil, que abriga mais de 60% de toda a floresta amazônica, cada missa rezada numa cidade ribeirinha é uma conquista. Padre Hélio deixou o interior de São Paulo para viver no coração da floresta. É ele quem cuida da igreja de Maraã, uma cidadezinha de 17 mil habitantes. Mas como fazer para atender a tantos fiéis espalhados por essa imensidão? Quando eu cheguei, havia paróquias sem padre, ou um padre para 80 comunidades. Padre Hélio é responsável por 30 comunidades. Em 1 ano e meio, só conseguiu visitar 12. O Padre Hélio vai estar chegando esta semana a qualquer momento aí com vocês. O aviso é feito. E lá vai o padre tentar diminuir as distâncias ao longo do Rio Japurá. Tudo bom? Tudo bem. Graças a Deus. Acho que as coisas da missa veio, né? É sempre uma aventura para ele e um alento para a comunidade. Oi, Dona Maria. Tudo bom? Eu sou o padre. Depois de visitar as casas, é hora da missa. Glória a vós, Senhor. E do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quanto tempo que não vem um padre aqui visitar a comunidade? 2 anos e 8 meses aqui. Não tem missa, não tem nada. Não, a gente faz sem a celebração da palavra de domingo, né? Aqui na capela. Uma visita pastoral, uma semana, ela não sai por menos de 10 mil reais. Entre diesel, material de missa, diária do motorista e tantas outras coisas que às vezes a gente acaba nem contabilizando, mas onde há pessoas, há missão. E lá nós vamos. E ainda há os imprevistos. Na comunidade São Francisco estão os índios Canamari. Aqui a entrada só com autorização. Mas o Tuxaua, o líder da tribo, não estava. Disseram que ele acabou de sair para a cidade. E lá vai o Padre Hélio para o perrengue de novo. Não. Volta. Deixa eu voltar aqui. Se eu conseguir botar meu pé aqui, vai. Passando o tempo, você acostuma. O desafio da missão dos padres pela Amazônia vai além das distâncias ou da disponibilidade de religiosos para cumprir o trabalho. É uma questão de entender as diferenças culturais e de aceitar os limites impostos pela natureza. Mas o que o Sínodo propõe para facilitar a evangelização por aqui? Uma das ideias que poderão ser adotadas na Amazônia e a que está provocando mais críticas tem um nome em latim: viri probate. Homens maduros, de comprovada fé, casados, que poderão exercer o sacerdócio em lugares distantes. Se tivesse oportunidade, eu gostaria. Esses padres casados já existiram no passado remoto da Igreja. A pergunta que o Papa Francisco fará aos bispos é: por que não hoje? O documento propõe isso baseado em quê? Não foi um bispo, não foi um padre, um teólogo que criou isso. São os apelos que vêm, né, da própria comunidade. Levando em consideração uma questão que é fundamental, que a igreja não vive sem Eucaristia. Corpo e sangue de Cristo. O assunto levanta polêmica. Muitos permanecem apegados a essa ideia de sacerdote, que não é casado, não tem filhos, mas também a gente sabe que, na realidade, tantos padres têm uma vida dupla, têm uma esposa oculta, ou mais relacionamentos do tipo heterossexual ou homossexual, e hoje existe essa crise do clero. Não há novas vocações suficientes, o cristianismo está se espalhando no mundo, mas os padres são cada vez menos. Mas os preti diventano sempre menos. O problema da vocação sacerdotal não está ligada ao celibato ou ao não celibato. O problema da vocação sacerdotal é um problema presente em todas as igrejas, em todo lugar do mundo. Inclusive nas igrejas onde os padres podem se casar, os ritos orientais, temos problemas de vocação. Um dos protagonistas do encontro, o cardeal brasileiro Cláudio Umes, reconhece. Não vamos apenas trabalhar os velhos caminhos, porque não estamos dando conta. Então temos que, de fato, buscar novos caminhos. Essa novidade é que vai marcar muito. O que fez inflamar ainda mais o sínodo foram as recentes queimadas na Amazônia. Em Assis, terra sagrada franciscana, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado projetou imagens da floresta. Na fachada da Basílica, que desde o ano 1230 guarda os restos mortais de São Francisco. Porque a Amazônia, a terra distante de tudo e de todos, esquecida por gerações de governantes, agora pode ganhar voz.
Olá, eu sou Manuela Castro, da comunicação da CNBB, e ao meu lado, Silvonei José, diretor da Rádio Vaticano. E hoje nós vamos fazer um resumo dos relatórios que foram entregues pelos padres sinodais, relatórios estes que vão ser discutidos na próxima semana para o documento final do sínodo. E a primeira pergunta para o Silvonei é: como que esses relatórios são feitos, Silvonei? Alegria estar com vocês, Manuela. Bom, recordamos que na primeira fase do sínodo nós tivemos as congregações gerais, ou seja, durante alguns dias nós tivemos a apresentação dos discursos ou das falas de cada um dos 185 padres sinodais. Além, naturalmente, tivemos a presença dos peritos que falaram. Enfim, nós tivemos uma semana intensa. Nessa semana, 2 dias foram dedicados aos trabalhos centralizados nos círculos menores, com todas as propostas, com tudo aquilo que se ouviu durante a semana na sala sinodal, para organizar, para funilar, assim a gente pode colocar, quais seriam as propostas que seriam apresentadas novamente em plenário. Agora estamos falando já de propostas. Esses círculos menores foram 12 círculos menores, 4 brasileiros em português, mais 4 em espanhol, depois tivemos inglês, francês e italiano. E nessas respectivas línguas nós tivemos, então, o confronto face a face sobre determinados pontos que os padres sinodais, de modo livre, colocaram para ser incluídos nessas propostas, nesse relatório de proposta dos temas que agora, na segunda-feira, serão apresentados de uma maneira diferente. Nós tivemos na quinta-feira à tarde a congregação geral, que foi a 13ª, em que nós tivemos a apresentação desses relatórios por parte de cada um dos relatores dos círculos menores. Cada círculo menor tinha o coordenador e o relator, o secretário, que apresentou, então, a síntese do pensamento de cada um deles. Então, agora é o momento do discernimento. Bom, vamos aos temas, então, desse relatório. Vamos começar pela ideia de que a igreja, ela tem que ter um rosto amazônico e que a igreja não pode se parecer com uma ONG. O que foi isso, Silvonei? Bom, a questão é da enculturação do evangelho, né? Como enculturar o evangelho. Que rosto amazônico nós queremos também para a Amazônia? Se a gente pensar que 80% dos habitantes da Amazônia, 80%, vivem em cidades. Não estão no meio da floresta, não estão ao longo dos rios, mas estão em cidades. Então, que rosto nós queremos dar também para essas pessoas? Já tem um rosto, mas a igreja quer dar também um rosto amazônico, olhando para a identidade do povo da Amazônia. E essa identidade não é que tenha que ser construída, já existe, né? Somos nós que temos que reconhecer e valorizar a identidade desse povo. Eles estão esperando serem ouvidos, e é isso que os nossos padres sinodais estão fazendo nesses dias. Estão ouvindo as propostas que esses nossos irmãos fizeram ao longo dos questionários, dos encontros, no momento de preparação para o sínodo. Bom, vamos a um dos temas mais, assim, não há unanimidade ainda, né? Existem diferentes propostas nos relatórios, que é a da dificuldade de sacerdotes lá na Amazônia. Como é que foram esses pontos de vistas diferentes nesses relatórios? A questão é que todos os padres sinodais, são 185 nesse momento, como eu falei, então vocês imaginam, são 185 cabeças pensando em determinados pontos de vários temas. Bom, a grande preocupação que nós temos aqui, recordamos, é com o número de sacerdotes na Amazônia, para que a igreja seja edificada, presente dentro de uma comunidade. Nós necessitamos da Eucaristia. A Eucaristia é o elemento central, é o oxigênio da vida da igreja. Então, o que é que precisa? Precisamos de sacerdotes. Para termos sacerdotes, precisamos de vocações. Então, precisamos trabalhar para uma pastoral vocacional mais pertinente, se eu posso assim dizer. Mas, junto com isso, e muitos dos nossos padres sinodais falavam, mas para que tenhamos boas vocações, nós temos que ter boas famílias. Onde nasce a vocação é na família. Temos que ter boas comunidades que incentivem, né? Que possam apoiar as vocações. Isso é importante. Então, o tema da vocação é muito mais amplo daquilo que a gente fala. Está faltando sacerdotes, temos que rezar para as vocações.
Temos que pedir ao Senhor da Messe, porque a Messe é grande, que envie, né, operários. Mas nós temos que também, dentro da nossa realidade, e essa é uma constatação dos nossos padres sinodais, temos que promover a família onde nasce a vocação. Temos que promover a comunidade onde essa família vive e fazer com que as vocações que surgem, né, tenham realmente um prosseguimento e sejam apoiadas pela família, pela comunidade, pela igreja. Aquela proposta de aceitar padres casados na Amazônia não é uma unanimidade. Bom, vira e probate é uma questão que volta quase em todos os encontros dos círculos menores, porque se identificou através de o encontro. O que são os vira e probates? São aqueles pessoas, homens casados já de uma certa idade, com fé comprovada, inserido na comunidade, aceito pela comunidade, que poderiam se tornar, então, numa dinâmica que ainda precisaria ser estudada, um sacerdote. Mas isso são propostas. Não existe nada, absolutamente nada de definitivo. Propostas de que estão fazendo, vão ser feitas, se no documento final, que vão ser votados pontos por pontos, passar uma proposta como essa, chegará ao Santo Padre. E basta. É propositivo, recordamos mais uma vez o sino. Não é deliberativo. Então, é um momento em que a igreja para, reflete, vai ser só para a Amazônia. Quem é que vai ter a competência? O bispo local? É o Santo Padre? Enfim, é uma coisa ainda muito ampla para ser discutida. Mas, repito, é uma proposta. Documento final só sai no fim da semana que vem, não é isso? Exatamente. No próximo sábado nós teremos, agora durante segunda-feira próxima, vamos reunir tudo isso e vamos começar então a discernir quais são os pontos que vão ser votados, vão ser colocados, analisados, discernidos, que serão colocados no documento final, que vai ser depois votado ponto por ponto, parágrafo por parágrafo, no próximo sábado, e esse documento final será entregue ao Santo Padre para o discernimento do Santo Padre. Silvonei, qual a proposta para a maior participação das mulheres leigas e religiosas? Bom, nós sabemos, as mulheres são o coração, vamos dizer assim, de toda essa missionariedade que nós temos e da presença da igreja, porque são elas que sustentam as comunidades. Não é só a família, não, é a grande família. E as mulheres estão presentes. Então, elas querem um papel de um protagonismo muito maior. Fala-se, inclusive, do diaconato feminino, né, que é uma das propostas, inclusive, lançadas nesses dias. É uma proposta que vai ser discutida, que vai ser analisada. Também não é unânime. Não é unânime. Tem gente que fala que não é o momento de falar nisso. Enfim, repito mais uma vez. Todos têm direito de falar e propor. E depois se discute e vai ver. Vamos ver como é que se coloca um possível documento final. Mas é, nesse momento, a fase ainda da análise das propostas. Teremos o discernimento dessas propostas. Mas eu posso dizer que a importância das mulheres dentro da igreja, dentro da evangelização na Amazônia, é fundamental. Valorização dos leigos, na sua participação na Amazônia. Pois é, vamos lá. A mulher é leiga, portanto, já partimos daí de um dado de fato, que a importância dos leigos é fundamental. Mas o problema também da visão que a gente tem dos leigos, né? Até o Vaticano II, leigo era um pouco sinônimo de burro, não sabe o que fazer. Leigo, eu sou leigo nessa matéria, quer dizer, sou ignorante. Não é bem assim. O leigo é reconhecido alguém que está dentro da igreja e quer ser protagonista. E aqui nós colocamos uma análise muito mais ampla, porque o protagonismo do leigo não tem que ser só na Amazônia, tem que ser em todas as igrejas no mundo inteiro. O leigo, né, povo de Deus, está ali, está presente. Não é só para limpar a sacristia ou para levar o padre para a paróquia. Não, o leigo é protagonista na vida da igreja e deve ser protagonista da igreja. Então, é uma leitura que precisa ser sempre refeita para colocar responsabilidade, mas também que o leigo assuma as responsabilidades. Tem os dois lados, tem as duas estradas, né? Eu dou, mas quero receber também. Bom, para a gente concluir, vamos falar um pouco das propostas dessa ideia da Amazônia integral, ecologia integral. Bom, a ecologia integral é uma proposta que vem do Santo Padre, vamos dizer. É ele que nos dá essa ideia de ecologia integral, que tudo está interligado. Quando se critica o sínodo dizendo que se pensa somente nas árvores, nos rios,
não é bem assim. A gente só falou até agora de pessoas, ainda Pois nem é. entramos para ver tantos assuntos que tem. Né? Exatamente, são tantos assuntos. É tudo interligado. Se a Amazônia, se a floresta vive, o homem também vive. Se a floresta morre também o homem. Então, é tudo interligado. Isso é importante a gente entender. Não é uma exclusão ou uma preferência que nós devemos ter. É tudo interligado. E o Papa está quase cansando de tanto dizer da importância que tem. Se nós preservamos a casa comum, estamos preservando o próprio homem. Estamos preservando o próprio homem e as gerações futuras. Isso é importante. E, inclusive, falando ainda dessa temática, tem até uma proposta de criação de um observatório. Essa proposta já foi conversada desde a semana passada e agora sai no relatório. Exatamente. Vários círculos menores falaram sobre isso, a proposta de um observatório, dessa vez, eclesial internacional. Para quê? Para os direitos humanos, para a realidade amazônica. A Amazônia nunca foi tão falada como nesses dias. Né? É bom a gente... que venham as polêmicas também. Eu não tenho medo das polêmicas, não. Eu tenho medo das inverdades. Mas da polêmica, não. É importante falar da Amazônia. A Amazônia é nossa, como território do Brasil, claro, mas é também da Venezuela, é da Colômbia, é do Peru. Então, a Amazônia brasileira, quase 50%, 60% de toda a Amazônia está em território brasileiro. E isso não se discute. A soberania absolutamente não está em jogo. O que está em jogo é o futuro da Amazônia. A preservação da Amazônia, não é só da floresta, mas do homem que vive lá. Primeiro elemento que nós temos que cuidar e proteger é o homem que vive dentro da Amazônia. Porque é ele que depois vai proteger a Amazônia. E depois falamos também de um rito amazônico. Falamos na coletiva desta sexta-feira, foi colocada essa questão da proposta de um rito especial para a Amazônia. Muita gente vai dizer, rito, vou inventar rito. Dentro da história da igreja e da tradição da igreja, nós temos vários ritos. Né? Nós temos, inclusive, um rito especial que foi recentemente criado, no tempo de João Paulo II ainda, que era dentro da Eucaristia, por exemplo, para o caminho neocatecumenal. Nós temos o rito ambrosiano, que até hoje, em Milão, nós celebramos. Enfim, não é uma grande reviravolta, mas é adaptar e, quem sabe, traduzir com os elementos da terra, com a enculturação que pode ter dentro de uma celebração litúrgica os elementos que fazem parte da Amazônia. Bom, na prática é usar a língua local, nós já usamos. Respeitar o português é língua local para nós, ok? Respeitar o que eles, da cultura deles, por exemplo, a gente viu um exemplo essa semana de que o incenso ele tem um outro sentido, né, para os índios. Para nós é sacralidade, algo... para eles é a oração que vai até o Pai. Então, por que não usar esses elementos que dizem respeito e que se unem? É bonito, né? A oração, o incenso é aquela fumacinha que pega todas as nossas orações e leva para o Pai que está no céu. Olha que coisa bonita. Não é nada incompatível com a absolutamente, nossa é claro. rito. Tudo tem que ser compatível com o rito. Né? O nosso rito, a Eucaristia, como eu estava dizendo antes, é o nosso oxigênio. E nós não podemos poluir o nosso oxigênio, absolutamente. Né? É aquilo que nos dá vida. E manter o rito como é, absolutamente. Mas com elementos que possam traduzir também a realidade e enculturação do Evangelho. Silvanei, tem tantos assuntos, mas a gente já fez um bom resumo do que está aí nesses relatórios que foram apresentados agora do Sínodo para a Amazônia. Semana que vem a gente volta, então, com a conclusão dos trabalhos. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e continue acompanhando todas as notícias do Sínodo para a Amazônia nos canais da CNBB. Um abraço a todos vocês.